Olá, colegas, bom dia. Tudo bem com vocês? Eu espero muitíssimo que sim. Nós estamos ao vivo hoje na nossa página Ideia Criativa. Quem habitualmente nos vê no grupo Professores de Educação Infantil hoje vai poder participar desse primeiro evento. Esse é o primeiro evento online, né? Primeiro evento aqui da página Ideia Criativa, onde a gente vai falar sobre os desafios na implementação da Base Nacional Comum Curricular para a Educação Infantil. Bom dia, Camila. Tudo bem com você? Espero muitíssimo que sim. Já agradecendo de antemão, né, quem teve interesse no evento e resolveu participar aqui com a gente, tá bem? E a gente pretende trazer alguns esclarecimentos, né, tocar em algumas feridas, né, da nossa área e tentar esclarecer um pouquinho o que é que a gente pode fazer enquanto docente para conseguir resolver, né, essa dificuldade que se tem sempre em implementar o que é novo, né, o que vem como uma proposta nova de trabalho. A princípio, a gente coloca como um dos grandes desafios para a implementação da Base Nacional Comum Curricular, né, romper com a visão de educação, a visão tradicionalista de educação, e na educação infantil com a questão do assistencialismo e a visão que a gente tem do que seja a criança. Essa criança que constantemente foi vista como tábula rasa, ela é trazida hoje para dentro da Base Nacional Comum Curricular e mesmo anteriormente dentro das diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil como um sujeito histórico, né, como um cidadão de direito. Então, a princípio, para que a gente coloque, né, para que a gente vença esse desafio de implementar uma Base Nacional Comum Curricular, é preciso observar a criança dentro de uma ótica, de uma visão bem diferente daquela que a gente vem observando aí ao longo das décadas dentro do sistema público e privado de ensino. Então, a princípio, a gente pensa em romper com essa ideia tradicionalista, né, da educação infantil, principalmente quando aparentemente ela é não a primeira etapa da educação básica, ela é uma espécie de preparação escolar, né, para o Fundamental 1. Então, é como se fosse uma cópia do Fundamental 1 em um nível um pouco mais baixo. E quando a gente tem falado de educação infantil, a ideia mesmo, já pela própria nomenclatura de se dizer educação e não ensino, já dá para a gente uma base do que realmente de qual é essa proposta. A proposta para a educação infantil não é de ensino, é de educação, né? A própria Base Nacional Comum Curricular ela vai falar ali da questão da educação integral da criança. E na educação infantil, romper com a ideia de fragmentar os campos ou fragmentar os eixos que fossem, o que era anterior lá nos referenciais curriculares nacionais para a educação infantil, trazer isso como uma espécie de disciplinas compartimentadas para que essa criança, né, ela possa começar a estudar sentada, cumprindo ordens para aprender a ler, para aprender a escrever e tudo mais. Isso tudo é algo que precisa ser repensado pelo docente para que ele consiga implementar isso da maneira devida. A gente sabe que ao longo dos anos a gente tem muitos documentos que foram sendo criados e que na prática apenas se convencionou mudar os nomes e fazer da mesma forma. Então, a Base Nacional Comum Curricular, ela traz essa visão de criança, né, que é uma criança que participa, que é uma criança ativa, né, e que é uma criança que veio para viver, né, para vivenciar a sua infância, e não para sentar, né, e aprender como aquilo que o professor tem como detentor de saber. Então, não se trata de pegar o nosso conhecimento e colocar na cabeça da criança. Isso em qualquer etapa,
Quando a gente fala em construir conhecimento, a gente fala em a criança, em o adolescente, ele entrar em contato com esses saberes construídos, né, ao longo dos séculos, e a partir daí ele formar, né, as suas opiniões, as suas ideias, né, e aprofundá-las dentro de saberes científicos. Então, a princípio, romper com a ideia de uma criança passiva, né, com a ideia de uma educação em que o professor ele é detentor do saber, é a coisa mais urgente a se fazer. Romper também com a ideia do assistencialismo, que vem muito forte, até porque a gente está num país, né, com a desigualdade muito grande, é muito forte essa tendência a tornar a escola de educação infantil, né, o centro de educação infantil, como um espaço de assistência. Tanto é que muitos professores acreditam realmente que mães que não trabalham não deveriam ter direito, né, a deixar as crianças, né, na escola, como se isso ainda fosse um direito da mãe trabalhadora e não um direito da criança. Então, a educação infantil ela é um direito da criança. Né? A criança precisa viver no mundo, precisa compartilhar as suas ideias com outras crianças, ela precisa socializar com outras crianças, ela precisa se desenvolver integralmente. E isso acontece dentro da escola, que é um espaço muito rico de socialização, né? E a gente precisa sempre estar puxando pela memória, né, para entender que a assistência pura e simples não é algo que se espera para um centro de educação infantil. A gente tem aí duas coisas indissociáveis na educação infantil, que é o educar, né, e o cuidar. Então, não é tão somente uma criança que vai até um centro de educação infantil para ser tomada de conta, para ser cuidada, enquanto a mãe dela vai para o trabalho, enquanto o pai dela vai para o trabalho. Não, a ideia não é essa. E enquanto a gente não rompe com essa ideia, é praticamente impossível implementar, né, uma base nacional comum curricular da maneira adequada na prática. Então, a primeira coisa que eu gostaria de pontuar para vocês é isso. E como é que a gente rompe com essa visão tradicionalista e assistencialista de educação infantil? Como é que se rompe com essa visão, né? E quem deveria nos auxiliar para o entendimento desse documento e para a implementação desse documento? A gente sabe que é um dever da União trabalhar com a questão da formação profissional. A princípio, nós deveríamos, não apenas em relação à Base Nacional Comum Curricular, mas qualquer documento, né, da área pedagógica deveria ser algo que viesse junto com muita formação, com entendimento mesmo daquilo que está se propondo. Porque na prática, muitas vezes, o professor ele tem acesso ao documento depois que ele foi construído. Infelizmente, muitos professores não gostam de participar, né, desse processo democrático para a construção desses documentos e depois não conseguem ter o entendimento deles. Então, compete aí à União esse trabalho de formação profissional, para que exista realmente um entendimento de que esse documento ele é importante e ele precisa ser implementado dessa maneira. E a gente seguindo nessa questão da formação profissional, a gente sabe que formação profissional constante é algo que todo professor deveria buscar. Com o apoio da União ou sem o apoio da União, a gente precisa constantemente estar buscando formação profissional, que é isso que a gente está tentando trazer aqui. Um pouco mais de esclarecimento acerca dessa questão da Base Nacional Comum Curricular. Mas não é só isso, não trata-se apenas da formação do professor, não trata-se apenas do entendimento da Base Nacional Comum Curricular, né? Não trata-se apenas do professor entender como é que isso deve ser feito. Não. Isso também compete à União, compete também aos estados, aos municípios, né? Ao governo federal, ofertar infraestrutura para que esse documento ele consiga se efetivar na prática. Porque como é que você vai trabalhar, por exemplo, com vivências e com experiências numa escola pública sucateada ou numa escola, né, que não tenha o mínimo de infraestrutura? É praticamente impossível. Óbvio que o professor dedicado, ele faz, ele dá o seu máximo para conseguir implementar algo, para conseguir entender e para conseguir trazer isso para a prática. É óbvio, todo professor
que realmente se preocupa com aquilo que ele está fazendo, ele vai procurar, vai buscar trabalhar com os recursos que ele tem. Mas a ideia da Base Nacional Comum Curricular não é a gente, né, virar do avesso para conseguir trabalhar com Base Nacional Comum Curricular, né, com as estruturas, né, com a infraestrutura que a gente tem. Não. A ideia é que essas infraestruturas elas sejam criadas. Porque desde as diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil, a gente entende que a criança, né, ela precisa de movimento amplo. A criança na educação infantil, ela precisa de movimento amplo, né? Para que ela tenha esse direito de ter um movimento amplo dentro do centro de educação infantil, é preciso de uma coisa que muitos centros não têm, que é espaço físico, né? A gente precisa de área verde até, precisa de área que seja totalmente, muitas vezes, diferente das escolas que a gente ainda tem hoje, que é aquela velha escola tradicional, com cadeiras enfileiradas, cadeiras menores, é verdade, cadeiras que a gente consegue colocar em grupos, mas é a mesma estrutura. Um quadro, né, um armário, quando tem um armário, e as cadeiras para que as crianças se sentem. E o professor muitas vezes fica limitado a essa infraestrutura, a esse espaço de trabalho. Então, como é que a gente vai implementar uma Base Nacional Comum Curricular? Onde há necessidade de que a criança vivencie em diferentes espaços, né, com diferentes grupos. Como é que a gente implementa isso em uma escola que não tem infraestrutura? E esse talvez seja, se não um dos grandes desafios, se não o maior desafio. Porque um professor preparado, um professor que busca a formação, né, talvez a gente tenha aí uma parcela que não faça isso, que não queira isso, que não busque isso, que não queira se desvencilhar do seu tradicionalismo e da sua ideia pré-concebida de que a criança ela é uma tábula rasa. Mas, mesmo os professores que têm essa ânsia por aprender e por fazer diferente, realmente acreditam que a criança ela deve ser respeitada como cidadão de direito, como sujeito histórico, como construtor de cultura, mesmo esse professor, frente às infraestruturas que a gente tem, não consegue fazer muita coisa. Então, a gente se vê com essa ideia de que eu preciso dar o máximo de mim, dentro do mínimo, né, que os governos acabam ofertando para a gente. Tem muitas escolas funcionando em cubículos. Tem escolas que funcionam, aqui na nossa região, dentro de casas alugadas. E esse, nem de longe, é um espaço que seja favorável ao desenvolvimento integral de uma criança, principalmente uma criança de educação infantil. Eu já visitei espaços, né, onde é uma casa alugada, né, a sala da casa se torna o pátio, a cozinha é o refeitório e 2 salinhas são os espaços que as crianças têm, salas de 2 metros por 2, talvez menores, para que essas crianças, né, estejam interagindo ali e brincando ali. E é muito difícil você trabalhar e colocar em prática, né, esses eixos estruturantes da BNCC, que são as interações e as brincadeiras, sendo que você não tem espaço, no mínimo que você não tem é espaço físico. Quando a gente fala na questão da infraestrutura, a gente fala também na questão do material pedagógico. Mas a questão do material pedagógico na educação infantil, apesar da gente precisar de muito mais, o professor ele já aprendeu a trabalhar muito bem com materiais não estruturados. Né? A gente já vem numa perspectiva de trabalho também com o brincar heurístico, né? com você ter diferentes objetos de uso diário para que a criança possa manipular, para que ela possa realizar o faz de conta dela, para que ela possa se desenvolver integralmente. Então, a nível de material, talvez o desafio não seja tão grande, porque nós já aprendemos e muito a trabalhar com aquilo que a gente tem. Como quando a gente vai trabalhar na questão da área de artes, a gente tem condições, né, de criar tintas a partir de recursos naturais. Então, o material pedagógico, o material necessário para o trabalho, talvez a gente consiga trabalhar com aquilo que a gente vai buscando. Mas em relação às infraestruturas e em relação aos espaços físicos que a gente tem, realmente é muito difícil de se implementar. Mas vamos seguindo. Esses são os desafios que estão
O desafio de criar infraestrutura está além da nossa capacidade, né, de resolução. Isso compete aos governos. Infelizmente, a gente sabe que os governos não têm muito interesse, principalmente na educação infantil. Talvez porque não tem entendimento da educação infantil que a Base Nacional Comum Curricular ela traz. Mas, por ser um desafio que fica além da nossa capacidade de resolver, a gente só pode sinalizar. Nós precisaríamos de mobilização dos governos para que a gente conseguisse, de fato, ter infraestrutura para dar conta de implementar a Base Nacional Comum Curricular da maneira adequada. Agora, romper com o tradicionalismo, romper com a ideia assistencialista da educação infantil, né, apesar de ser algo que compete em termos de formação à União, a gente consegue, nessa busca constante por conhecimento, nessa leitura constante do documento, né, a gente consegue, nos nossos diálogos, nos nossos debates, nas nossas reuniões pedagógicas, romper com essa ideia e entender que a gente está trabalhando hoje, né, não com assistência, mas com educação, né? Ainda que a gente cuide, no momento que a gente está cuidando, a gente também está educando uma criança. A hora do banho, a hora do lanche, tudo isso deve ser observado dentro de uma perspectiva de educar e não de apenas alimentar uma criança, por exemplo. Eu não posso, por exemplo, sentar todas as crianças na mesa e ficar com uma colher na mão alimentando cada uma delas, porque elas precisam ser ensinadas desde como é que elas vão se servir no prato, né? Qual é a importância do alimento que elas estão comendo, por que elas precisam experimentar esse alimento, aquele outro alimento, a própria questão do manuseio da colher para colocar essa comida na boca sem derramar. Tudo isso é uma questão não apenas de cuidado, de alimentar, de deixar uma criança saudável, mas de educar também, né? Como no momento do banho, em que você está não apenas jogando água na criança, jogando sabão, né? E é somente isso, mas você está trabalhando com a questão da autonomia dessa criança, de ensinar para ela como é que ela toma banho, como é que ela lava atrás da orelha, né? E na própria questão do autocuidado, né? Do cuidado com o corpo dela, que já é algo também trazido na Base Nacional Comum Curricular, em um dos campos de experiência, que é o corpo, gestos e movimentos. Então, a formação profissional ela é extremamente importante e ela compete a nós. Apesar de muitas vezes os governos, né, acabarem não fazendo a parte deles na oferta, né, de cursos, na oferta dessa formação, pelo menos nós ainda conseguimos correr atrás, como conseguimos correr atrás de materiais, né, de materiais pedagógicos para trabalhar na educação infantil. Infelizmente, a infraestrutura fica aí, né, como um desafio dos governos e quem sabe num determinado momento eles acordem, não é verdade? Então vamos para a parte que é algo mais de competência nossa, que a gente vai conseguir trabalhar, que a gente vai conseguir fazer. A gente vai falar a princípio da questão dos eixos estruturantes da Base Nacional Comum Curricular, que são as interações e as brincadeiras. E a importância dessas interações e dessas brincadeiras para o desenvolvimento integral da criança, né? A criança, ela aprende enquanto brinca e enquanto interage, né? É através das interações e das brincadeiras que essa criança ela vai observando o mundo, né? Vai dialogando com diferentes grupos e através da brincadeira ela vai demonstrando como é que ela está fazendo essa leitura de mundo. Então, um professor que trabalha de acordo com a Base Nacional Comum Curricular, ele é um professor observador. Ele é um professor que ele não é o centro do trabalho pedagógico, não é o centro da atenção. Ele entende que a criança ela é a protagonista nesse processo e que ela tem direitos, né? A criança ela tem direitos. Por quê? Por que a criança tem direitos? E aí a gente volta à questão de romper com a visão tradicionalista, né, dessa questão do desafio para a Base Nacional Comum Curricular. Por que essa criança tem direito? Porque ela é um cidadão. E como uma criança cidadã, ela tem direito a conviver com outras crianças. E é por isso que o papai e a mamãe não podem escolher não colocar o filho dela na escola quando chega a idade de ir para a escola.
Porque aquela criança não é uma extensão da mãe, não é uma extensão do pai. Ela é um cidadão, né, de direito. E ela tem direito de conviver. E tem direito de conviver com pessoas diferentes, com grupos diferentes. Porque senão a criança fica em casa vivendo numa bolha, em que ela só conhece aquele mundo, que é o mundo do pai, é o mundo da mãe. Então ela precisa conhecer outros mundos. E como cidadã ela tem esse direito, né? E a gente precisa garantir os direitos da criança, que é esse direito de conviver, de brincar, de participar. Um dos direitos que a gente sempre reforça quando a gente fala nas nossas lives, nos grupos, é esse direito de participar. Quando a gente fala do direito de participar, não é tão somente de participar das brincadeiras que o professor propõe. Não é tão somente de participar das rodas de conversa que o professor propõe. É participar do todo. Inclusive participar da questão da elaboração do planejamento do seu dia. Nós vamos brincar hoje. Onde nós vamos brincar? Como que vocês querem brincar? Onde vocês gostariam de ir? Onde vocês gostariam de estar para explorar? É deixar que essa criança ela participe desse processo, né, de planejamento. Para que ela possa, a partir desse momento de participação, como por exemplo, entender que eu gostaria hoje de ir até a horta. Eu gostaria de explorar a horta. E nessa exploração, nessa exploração desse espaço, né, nesse brincar nesse espaço, ela ir vivenciando coisas que vão ser extremamente importantes para o desenvolvimento dela. Então, participar é uma das coisas mais importantes que a criança vai fazer, né, no Centro de Educação Infantil. O que a gente estava colocando outro dia numa live sobre planejamento anual é que quando você vai realizar um planejamento anual de acordo com a Base Nacional Comum Curricular, você precisa pensar os espaços, né? Você precisa pensar a questão de qual criança que você está atendendo, qual a idade dessa criança, o que é que a Base Nacional Comum Curricular, né, preconiza aí como os direitos de aprendizagem dessa criança, né, quais são os objetivos de aprendizagem que precisam ser alcançados. Tudo isso é preciso ser observado quando você vai fazer um planejamento anual. E quando a gente chega para um planejamento anual e quer colocar dentro dele alguns projetos a serem desenvolvidos, a gente precisa entender que se no meio do percurso esses projetos não forem do interesse da criança, a gente precisa abandonar essa ideia inicial, que é simplesmente algo que foi colocado numa pauta como importante, e começar a trabalhar com aquilo que é do interesse da criança. Eu não posso, por exemplo, chegar no Centro de Educação Infantil, né, e querer trabalhar, né, com um determinado projeto. Por exemplo, eu quero trabalhar com um artista plástico brasileiro, e eu chego lá, as crianças estão interessadas, né, na observação das borboletas. E eu ficar tentando puxar a criança para outro ponto de interesse quando ela já tem um interesse ali que nasceu das vivências e das experiências dela. Então, quando o professor vai planejar, né, fazer um planejamento anual, ele precisa entender que essa ideia de flexibilização, que é bem antiga, ela já precisa ser algo, né, que realmente venha para o campo prático. Porque a gente tem falado constantemente na questão da necessidade de ter propostas de atividade. Propostas, mas na verdade a gente traz uma proposta pronta e a criança que não aceita a proposta tem que fazer a proposta de qualquer maneira. Então, não é uma ideia assim de que é uma proposta e você pode rejeitar ou você pode aceitar. Eu nem chamaria de proposta. Eu diria que é algo posto, que precisa ser feito, que precisa ser realizado, né? E isso, quando você fala de uma única proposta para um único momento em que você definiu e a criança não participou, você não está falando em flexibilização nenhuma, você simplesmente está impondo, né, aí o seu ponto de vista, a sua visão de mundo, o que você acredita que seja algo de necessidade para que a criança aprenda, mas sem levar em consideração aquilo que ela quer fazer, aquilo que ela gosta, aquilo que ela tem interesse. Então, a Base Nacional Comum Curricular, ela traz essa ideia de protagonismo infantil. A criança, ela é de fato o centro do planejamento pedagógico. E a gente traz essa criança para o centro,
na medida em que a gente respeita esses direitos de aprendizagem. Como está descrito aqui, logo no início, quando a gente começa a falar dos direitos de aprendizagem, né, que são 6 esses direitos de aprendizagem, e eles asseguram as condições para que as crianças aprendam em situações nas quais possam desempenhar um papel ativo, em ambientes que as convidem a vivenciar desafios e a sentirem-se provocadas a resolvê-los, nas quais possam construir significados sobre si, os outros, o mundo social e natural. E quando a gente lê essa questão dos direitos de aprendizagem, a gente vai lembrando aí dos pilares da educação, né? Os pilares da educação, eles vêm com a ideia de aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a conviver e aprender a ser. E no sistema de ensino como um todo, a gente foi ensinado que a gente tem que aprender a fazer. Ninguém fala em aprender a ser. Ninguém fala em aprender a conviver, né? Ninguém fala em aprender a conhecer. Geralmente, o sistema de ensino sempre veio nessa perspectiva, né, do aprender a fazer. Então, se eu sei fazer isso aqui, eu tenho competência e eu já estou pronto para ir para outra etapa, uma outra etapa, uma outra etapa. E a questão do conhecer, onde é que fica? A questão do ser, onde é que fica? A questão do conviver, onde é que fica? Então, a Base Nacional Comum Curricular, ela traz também para o centro esses pilares da educação. E é muito importante que a gente tenha em mente, né, a importância dos pilares da educação, para que a gente entenda, talvez, como muitas pessoas não entendem, a importância de uma Base Nacional Comum Curricular que traz a criança para o centro, né, que retira a ideia da assistência na educação infantil e que coloca aqui a educação infantil como realmente essa primeira etapa da educação básica, né, onde a criança ela está ali para vivenciar, né, e para viver plenamente a sua infância. Passando para um outro ponto, né, já que a gente falou desses direitos de aprendizagem, de conviver, de expressar, né, de conhecer, de participar e de brincar. O brincar é tão importante que ele aparece como eixo e aparece como direito. E eu acredito, assim, como eu fui uma criança muito dada a brincadeiras e brincadeiras muito livres, eu creio piamente na importância que a brincadeira tem no desenvolvimento da criança, né? Desde o desenvolvimento físico, né, até a questão do desenvolvimento da linguagem, do desenvolvimento emocional da criança. Então, a brincadeira realmente ela é o centro, a brincadeira e a interação, ela é o centro, né, dessa questão pedagógica que traz a criança como protagonista do processo. Então, não dá para desconsiderar, quando a gente vai trabalhar com a educação infantil, os eixos estruturantes. Uma vez que a gente tem esses eixos, essa ideia, essa compreensão dos eixos estruturantes como algo importante, fica muito mais simples a gente entender essa Base Nacional Comum Curricular como um todo. A partir daí a gente passa para a questão da ideia do planejamento, né, pedagógico para a educação infantil, que é um dos pontos que os professores muitas vezes demonstram muita insegurança. E o porquê da insegurança? Porque a gente aprendeu a trabalhar com a ideia de compartimento, né? Com a ideia de disciplinas, com a ideia de fragmentação. E a gente tem uma Base Nacional Comum Curricular que ela retira esse aspecto, né, de partir basicamente de um conteúdo que está dentro de um eixo temático, como é o caso dos referenciais nacionais para a educação infantil, ou de uma disciplina do Fundamental 1, por exemplo. Ela retira essa ideia de fragmentação e traz essa ideia da experiência, a ideia da vivência, a ideia dessas ações que precisam ser feitas pela criança. É um professor que vai provocar na criança, né, uma curiosidade, um desejo por aprender. E é a criança, através da exploração, que vai construindo o seu conhecimento, aprendendo. Eu costumo citar a importância de se fazer experiências, né, levando em consideração, por exemplo, coisas práticas do nosso dia a dia que a gente acha que nasceram assim, porque são coisas que estão aí postas para nós. Como é o caso, por exemplo, do café que a gente toma, né? Praticamente toda a população brasileira
grande maioria da população brasileira toma café todos os dias de manhã. Mas alguém, em algum momento, né, da história da humanidade, fez uma experiência. Para que a gente hoje pudesse usufruir de uma coisa que é muito simples para nós, foi feita uma experiência. E eu fico sempre me perguntando qual foi a primeira pessoa que inventou, né, que poderia pegar uma frutinha e poderia passar por todo um processo, né, de torrar, de moer e depois de fazer o café da maneira que o café é feito. Isso tudo é fruto de experiência, né? A gente hoje trabalha na frente de um computador, na frente do celular na educação remota, porque alguém, a partir de um mínimo de conhecimento, fez experiências para que a gente hoje pudesse estar tendo acesso a isso que para a gente é muito natural, é muito normal. Então, faz todo sentido que na educação infantil as crianças elas sejam levadas, não sei nem se é essa a palavra, a questão levadas, vou usar porque não estou encontrando outra no momento, que as crianças elas devam ser levadas a experienciar, a entender, a fazer descobertas, de fato. Porque a criança ela precisa entender que ela tem capacidade para tal. E muitas vezes a capacidade ela é roubada desde a educação infantil, quando, por exemplo, o professor faz uma proposta fechada de trabalho, por exemplo, com um carimbo de mão, e ele pega a tinta, coloca na mão da criança, ele pega algo que poderia ser uma experiência rica e ele empobrece. Então ele pega a tinta, coloca na mão da criança, coloca a mão da criança sobre o papel, depois ele mesmo recorta para que o corte ele fique bem certinho e depois ele faz o acabamento pela criança e a criança tem simplesmente o corpo dela usado pelo professor para ter uma atividade e colocar no mural para que os pais possam ver e achar bonito. E todo o processo de descoberta da criança, como por exemplo, se ele fosse fazer um carimbo de mãos, dentro de uma proposta mais de vivência, de experiência, era essa criança ter contato com algum tipo de arte que foi feita a partir, né, da questão da tinta colocada sobre a mão, ou sobre o pé, ou sobre o dedo, e a partir do olhar dela sobre essa obra de arte, né, esse momento de fruir, de entender aquela obra de arte, de entender os sentimentos que ela tem quando ela olha para aquilo ali, ela resolver que ela quer pintar a mão dela para fazer algo. Mas algo que saiu basicamente do entendimento do desejo dela. E não algo que o professor ditou que deveria ser assim. Eu quero que você faça um peixe, eu quero que você faça um gato, eu quero que você faça isso, eu quero que você faça aquilo, eu quero que você pinte dessa cor. Mas deixar que a criança mesma, né, ela faça a escolha da tinta que ela quer usar, a cor da tinta que ela quer usar, e ela faça o carimbo dela, muitas vezes dentro de uma grande tela colada na parede, por exemplo, de papel metro, onde a criança ela vai printar a mão dela, ela vai printar o dedo dela, vai colocar a tinta, vai sentir a textura dessa tinta, ela vai sentir o geladinho dessa tinta sobre a mão dela, é uma atividade sensorial. Depois ela vai colocar essa mão nesse papel e daí ela vai fazer aquilo que a sua imaginação pedir e não aquilo que foi trazido pelo professor como uma proposta pronta e acabada para que se faça. Então, a proposta do planejamento na educação infantil, de acordo com a Base Nacional Comum Curricular, ela vem de uma proposta com vivências significativas. E quando a gente fala de vivências significativas, a gente fala de experiências, né, de espaços onde as crianças elas possam brincar, possam interagir, possam explorar. E isso tudo que se traz dentro da Base Nacional Comum Curricular, a gente traz dentro dos campos de experiência. O eu, outro e o nós, escuta, fala, pensamento e imaginação, espaços, tempos, quantidades, relações, transformações, corpos, gestos e movimentos, traços, sons, cores e formas. Todos eles já com seus objetivos de aprendizagem e de desenvolvimento listados. E sempre que a gente fala de uma proposta de vivência, a gente pode até partir de determinado campo e pensar, eu vou explorar, por exemplo, o campo traços, sons, cores e formas. O que é que eu quero fazer no campo traços, sons, cores e formas? Eu quero, né, propor uma atividade com a criança fazendo modelagem.
E através dessa modelagem, eu vou trabalhar o campo traços, sons, cores e formas, né? Dentro do segundo objetivo de traços, sons, cores e formas, com todo o código e tudo mais, ok? Então, a minha proposta inicial é trazer essa questão da massinha de modelar, né, para trabalhar com essa questão das esculturas de massinha. Inclusive, lá no nosso site a gente tem um planejamento, lá no ideacriativa.org a gente tem um planejamento nesse sentido, em se trabalhar com essa modelagem. Mas, ainda que a ideia inicial dessa vivência seja para trabalhar traços, sons, cores e formas, a gente precisa entender que se a gente traz, por exemplo, os ingredientes para construir, fabricar essa massinha na sala de aula, a gente pode estar trabalhando anteriormente, antes mesmo do trabalho com o campo das artes, né, da modelagem, a gente pode estar trabalhando espaços, tempos, quantidades, relações e transformações. Né? A criança vai perceber, né, a farinha de trigo, a quantidade de farinha de trigo, a quantidade de óleo, né? E ela vai percebendo no que aquilo que tem uma textura seca e o outro tem uma textura mais molhada, no que aquilo vai se transformando, né? E aí você pensa, olha só, e no momento que a gente está construindo a massinha, as crianças estão interagindo, elas estão participando ativamente, elas estão conversando entre elas. E nesse momento de convivência com o outro, a gente já vai estar entrando em outro campo, que é o eu, o outro e o nós. Então, a ideia de fragmentação, de disciplina na Base Nacional Comum Curricular, ela morre. É impossível que o professor trabalhe apenas com traços, sons, cores e formas. Mas existe essa ideia, às vezes até trazida por Secretaria de Educação, que um professor trabalha com traços, sons, cores e formas, o outro trabalha com escuta, fala, pensamento e imaginação, e o outro trabalha com outra coisa. Só que não funciona assim, não é dessa maneira. Então, acabei de fazer essa fabricação da massinha junto com as crianças, onde elas exploraram, sentiram o cheiro, movimentaram o corpo, né? Trabalharam uma série de questões ligadas mesmo ao corpo, nesse amassar da massa, nesse puxar até que ela chegue à textura adequada para fazer massinha. A gente vai trabalhar com a escolha das cores, né? Com a separação dessa massinha em pequenos pedaços, onde a gente possa escolher as cores. E a criança ela vai estar observando que quando ela pega a tinta para colocar tinta sobre a massa, dependendo da quantidade de tinta que ela coloque, essa massa ela vai ficar mais escura. De um azul mais escuro, por exemplo, ou de um azul mais claro. E se ela fizer uma mistura, essa cor ela vai se modificando. Então, através da experiência, por exemplo, a criança pode entender o conceito de cores primárias e cores secundárias, sem que o professor coloque um papel na frente dela e diga, pinta isso aqui dessa cor e pinte e coloque essa outra tinta por cima. Ela vai experienciar, ela vai descobrir. Eu não sei como vocês se sentem no momento que vocês fazem descobertas. Eu sempre me sinto extremamente feliz no momento que eu descubro algo sem que alguém traga para mim isso pronto e acabado e me diga, isso aqui é assim. Porque a gente se sente muito mais competente, muito mais capaz quando a gente faz as nossas próprias descobertas. Então, a Base Nacional Comum Curricular e o planejamento de acordo com a Base Nacional Comum Curricular, ela traz mesmo essa ideia, né, do professor ele promover experiências significativas que levem com que a criança ela explore, ela vivencie, ela esteja ativa no processo, e isso vai perpassar praticamente todos os campos de experiência da Base Nacional Comum Curricular. Então, numa única atividade que parece algo muito simples, que está no campo traços, sons, cores e formas, eu posso estar trabalhando uma série, né, de ideias que estão dentro de outros campos. Quando essa criança acaba de pintar essa massinha e ela vai brincar de modelar, e aí entrando sim na questão daquilo que a gente primeiro de início pensou, que foi a modelagem, ela modela aquilo que ela tem vontade, aquilo que ela quer, aquilo que ela deseja, e não aquilo que eu estou ditando. E no momento que ela constrói isso, ela está construindo e está pensando sobre isso. E está interagindo, conversando com outras crianças. Então, um campo está basicamente entrelaçado no outro. É a questão da convivência do eu, do outro e do nós,
Quando muitas vezes a criança está com uma cor de massinha verde, gostaria de uma cor azul, e elas vão trocando e convivendo, né? E desenvolvendo essa capacidade, né? De interagir com o outro e fazer essas pequenas trocas. E no momento que a criança ela acaba de construir essa escultura, isso acaba ali? Não, porque isso não precisa acabar ali. As próprias crianças podem dar o tom do que pode ser feito após isso. Construímos as nossas esculturas, o que nós podemos fazer a partir disso? Podemos pensar sobre esse processo de construção, podemos socializar as nossas experiências, as nossas descobertas, as nossas alegrias, podemos criar histórias, né, textos coletivos com o professor, como escriba, e a gente já vai entrando no campo escuta, fala, pensamento e imaginação. A gente já pode, tendo o professor como escriba, contar como foi a nossa experiência com isso e criar um grande texto coletivo. Então, assim, as experiências, elas não morrem no dia. Então, a gente tem também essa questão da ideia da continuidade do trabalho pedagógico que a gente está desenvolvendo quando a gente fala de Base Nacional Comum Curricular. Então, se eu trabalhei com a massinha de modelar e a gente fez a massinha de modelar, a gente vai conversar com as crianças, por exemplo, sobre como a gente pode estar guardando esse material para que a gente possa usar no outro dia, em outras atividades, para outras vivências e outras experiências. E se uma criança, de repente, resolve que quer guardar essa massinha, né, ao ar livre, e a outra resolve que quer botar num potinho, e a outra resolve que quer colocar num saquinho, você já tem uma possibilidade de que uma experiência seja feita para o dia seguinte. Ou seja, a ação do vento sobre essa massinha, né, desencadeia uma reação nessa massa. Ela vai ficar quebradiça, ela vai ficar seca. E aí a gente volta da experiência anterior, do planejamento do anterior, para trabalhar de novo espaços, tempos, quantidades, relações e transformações. E as crianças vão fazer observações sobre a textura da massinha que estava dentro de um saquinho plástico, a que estava dentro do potinho, a que ficou ao ar livre. E a partir daí o professor vai puxando, né, e despertando ainda mais a curiosidade da criança para que ela entenda por que essa massinha ficou desse jeito, por que aquela ficou daquele jeito. E aí a gente tem essa possibilidade, desde a mais tenra idade, fazer com que esse gosto pelo saber científico, né, ele nasça, para que no futuro, quem sabe, a gente tenha tanto menos pessoas que acreditam mais em fake news, né, do que em saber científico de fato, do que em pesquisa científica. Então, o trabalho com planejamento, né, na Base Nacional Comum Curricular, ele é muito, muito, muito importante e precisa ser levado muito a sério pelo professor. Então, essa ideiazinha de partir de um conteúdo, né, fazer uma aula expositiva explicativa, onde o professor está no centro, ela não é das ideias, né, que cabem nesse novo contexto, né, de educação infantil. Tá ok? Eu acredito que talvez tenha ficado claro. Se não ficou, depois vocês podem me dizer o que é que vocês acham. E por fim, para finalizar esse nosso encontro, essa nossa live, eu gostaria de reforçar como um dos grandes desafios, né, esse compromisso do docente e da equipe pedagógica com a implementação da Base Nacional Comum Curricular. Ter compromisso com isso é muito importante. Um dos impasses ainda acontece muitas vezes quando a própria Secretaria de Educação não tem o entendimento correto da BNCC para a educação infantil e envia projetos prontos e acabados para serem aplicados pelo professor. E é por isso que é importante os nossos trabalhos, as nossas formações, né, os nossos HTPCs ou ACs, eu não sei como é que chama na região de vocês. Por que ele é importante? Porque é ali onde vai nascer todo esse debate, né, com toda essa argumentação que eu estou trazendo para vocês e que vocês também trazem constantemente para mim nos grupos de trocas de experiências que a gente tem, onde às vezes você tem um coordenador que ele atende a escola inteira e ele não tem muito entendimento do que é uma BNCC para a educação infantil e fica ditando que o professor fragmente os campos de experiência. Que o professor, ele trabalhe hoje, traça os sons, cores e formas. E que amanhã ele trabalhe escuta, fala, pensamento e imaginação.
Em algumas regiões como é a nossa, existem 2 professores, né? Um pega de segunda a quarta e o outro pega quinta e sexta. E se convencionou mesmo aqui na região separar as disciplinas ali do Fundamental 1 para ficar 3 com uma e 2 com outro professor. E eu já tive muitos relatos de muitas escolas em que o coordenador orientou que um professor trabalhe 3 campos e o outro professor trabalhe 2 campos. E isso vem praticamente despedaçando a Base Nacional Comum Curricular. E é por isso que eu usei a palavra compromisso. Porque um coordenador que não tem compromisso com o documento, que não investiga o documento, que não analisa o documento, ele vai fazer esse trabalho, o coordenador, o orientador, eu não sei como é que é na região de vocês, quem faz esse trabalho, em cada região é diferente. Então, quando você tem, por exemplo, um orientador pedagógico que chega até você e te orienta da maneira indevida, né, e te orienta da maneira inadequada, e mais, quer que você siga as recomendações à risca, como é que você atua frente a isso? O que é que você faz? Né? Aí você, enquanto professor, tem o desafio de orientar quem está te orientando. E fazer isso não é uma das tarefas mais simples. Porque entra nessa questão questão de respeito à hierarquia. E muitas vezes o profissional que está orientando, ele não quer ser refutado, ele quer ser, né, obedecido. Então, você precisa fazer de acordo com aquilo que eu estou lhe orientando. E aí é que cabe aquela questão que a gente sempre fala, de você ter uma boa relação interpessoal, de você conseguir dialogar com o outro, de modo a fazer com que esse outro compreenda, né, que existe uma necessidade do entendimento do que é essa Base Nacional Comum Curricular, para que a gente possa aplicar da maneira devida. E como é que eu aplico com a infraestrutura ruim? Como é que eu aplico com a equipe pedagógica que pensa na educação infantil como assistência e de uma maneira tradicional e busca a escolarização na educação infantil? Aí fica extremamente difícil, porque a gente tem o profissional que deveria cuidar do pedagógico se aliando a questões e a documentações antigas sobre aquilo que está presente hoje para a gente. Então, cabe compromisso do docente, muitas vezes, em conseguir orientar as famílias, que também é uma pedra no sapato, desculpa a expressão, mas é uma pedra no sapato, porque muitas vezes a família ela quer uma escolarização, ela não quer que a criança brinque, ela acha que brincar é perder tempo, ela acha que interagir é perder tempo. Então, o professor que ele consegue ter uma boa relação interpessoal, ele consegue entender o outro, ele consegue conversar, consegue dialogar, ele vai conseguir levar as famílias ao entendimento de que brincar e interagir não é perder tempo. Muito pelo contrário, é ganhá-lo. Ele vai conseguir explicar para o pai, para a mãe, que enquanto a criança brinca, enquanto ela interage, ela tá conseguindo um entendimento e um desenvolvimento de pré-requisitos que vão ser extremamente importantes para que ela aprenda a ler, para que ela aprenda a escrever, né? Para que ela aprenda a contar, para que ela aprenda a fazer soma, subtração. Tudo isso vai ter o seu tempo. A hora disso tudo vai chegar. Mas para que essa hora chegue bem, é preciso que a criança esteja plenamente desenvolvida. O momento de eu colocar uma criança para aprender a ler e a escrever, né, passar por todo um processo de alfabetização, ele vai chegar. Mas antes a gente tem o processo anterior, né, que é trabalhar com os pré-requisitos básicos. Essa criança tem uma memória visual bem desenvolvida, tem uma questão de uma discriminação auditiva muito boa, essa criança tem uma coordenação motora fina, uma coordenação motora ampla, né, bem desenvolvida, para que quando, né, para que ela também desenvolva os músculos da mão para poder conseguir pegar o lápis da maneira adequada, escrever da maneira adequada, com a letra redondinha que mamãe sempre sonhou. Isso tudo precisa ser trabalhado na educação infantil. A educação infantil não é tão simplesmente uma preparação para o ensino fundamental 1. Né? A criança ela não vai viver quando chegar no primeiro ano, ela já vive hoje. Então, as experiências elas precisam ser ricas
elas precisam ter a criança no centro do processo, participando ativamente. Ela precisa de famílias que entendam a importância dessas vivências, dessas experiências, dessas interações e dessas brincadeiras. E precisa ter uma equipe pedagógica, né, que tenha vencido essa questão do entendimento tradicionalista da educação infantil e do atendimento assistencialista da educação infantil. Então, eu acredito que não temos mais nada a colocar acerca desse tema no momento, né? Agradeço muito a participação de vocês. Quem quiser pode mandar mensagem para a gente no nosso inbox. A gente vai ter todo o prazer e toda a alegria de responder qualquer dúvida, né? Qualquer discordância, por assim dizer. Podem nos enviar, a gente vai ficar muito feliz em responder. Agradecendo mais uma vez imensamente, né, quem participou dessa live, desse primeiro evento pago. Agradeço muitíssimo a vocês. Um beijão e até mais.